que começo por chamar o Wellington Calazans, que nos fala de Estocolmo, na Suécia. É especialista em comunicação corporativa, é jornalista e é nosso convidado permanente aqui no Conexão Angola. Wellington, boa noite. Boa noite, David Temudo. Boa noite, professor Almeida. E boa noite a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre bom estar aqui, David. E vou passar agora para o Wellington. Wellington, e eu quero pegar justamente nestas considerações finais do professor Almeida. A ausência de Félix Tshisekedi já é a segunda cimeira de alto nível em Luanda, Paul Kagame, de Paul Kagame, que ele não participa. E também foi a questão da reunião que aconteceu em Washington, que também não participou na reunião conjunta. E o que é que isso se pode traduzir? Que leitura se pode fazer deste cenário? Numa altura em que agora, mais do que apenas a Sergil e a SEAC, mais duas outras organizações subregionais participaram desta cimeira de Luanda. Também teve o envolvimento direto da própria União Africana e também de um representante ou enviado especial das Nações Unidas para as várias regiões que estiveram envolvidas nesse cenário. David, primeiro eu quero dizer que o professor Almeida foi muito feliz ao fazer uma associação direta entre o comunicado final da cimeira e essa leitura da ausência que você acabou jogando para mim, aí uma responsabilidade enorme de complementar um pensamento tão rico como o do professor Almeida. Eu acredito que essa ausência ela é autoexplicativa, David. Já vínhamos falando aqui sobre a fundamental interferência, ingerência externa ali na região do leste, região leste da República Democrática do Congo, e que muitos países, com ênfase aí para Ruanda, estão sendo beneficiários diretos dessa instabilidade. Porque o que está em disputa, como em toda disputa que culmina com a chegada das armas, é a economia, né? E sabemos que o M23 tem elementos que, inclusive, não falam a língua francesa e que são oriundos de outros países, que, no caso aí, um recrutamento de mercenários para que possam compor uma legenda que nasceu genuinamente, como o professor colocou, de dissidentes das forças do Congo, mas que hoje existe uma espécie de patente, uma marca, né? M23, que está sendo usada a pretexto de ter nascido no Congo Democrático. Ela hoje ela é alugada para que mercenários atendam demandas bem distantes das questões políticas internas, revolucionárias e dissidentes, e que sirvam muito mais como milícia de proteção para o tráfico das riquezas existentes ali no leste da República Democrática do Congo. Falamos aqui inúmeras vezes do fracasso da presença de forças ligadas às Nações Unidas, e que, se antes era apenas o M23 o grande destaque, hoje são mais de 50 com potencial bélico, as forças que produzem instabilidade e que alimentam o pequeno tráfico de diferentes riquezas ali do leste da República Democrática do Congo. Então, esse é um aspecto que essa cimeira vem a calhar nesse momento, David, porque o conjunto de esforços, inclusive financeiros, otimizando a possibilidade de combater os problemas através de uma força conjunta, através de um direcionamento do aspecto econômico, porque essas operações são muito caras para manutenção de tropas, com alimentos, com transporte, combustível, tudo que nós sabemos que é uma logística altamente complexa. Então, essa cimeira também ajuda a descobrirmos aí os caminhos mais rápidos para solucionar, e certamente essa resposta sobre a ausência do presidente do Ruanda pela segunda vez, ela será evidenciada na medida em que o M23 e outros grupos passem a ser vigiados com maior rigor e percam o poder de influenciar, como eles possuem ainda
a despeito de toda essa carga que tem sido dada, especialmente por Angola, para que a pacificação seja estabelecida naquela região. Então, David, a ausência, pela segunda vez, do presidente do Ruanda significa uma espécie de confissão de que ele não está muito disposto à promoção de uma agenda de paz e de diálogo naquela região. Ele, certamente, está satisfeito com esse cenário de caos instaurado até aqui. Wellington, e qual seria a almofada de conforto de Paul Kagame neste cenário, por um lado? E por outro, o professor Almeida falou que é preciso também que se agora veja alguma abertura e aceitação do próprio presidente Félix Tshisekedi em mostrar-se aberto para acolher os militares e militantes, assim se pode dizer, do M23, que, de acordo com o roteiro de Luanda e do Quênia, deverão ser desmobilizados, acantonados, desarmados e depois reintegrados na vida social da RDC. Uma posição que até hoje o M23 diz que não consegue ver sinais. David, Angola tem um know-how exemplar para todo mundo de integração de forças que foram conflitantes, no campo de batalha. Então, esse know-how que Angola possui deve ser transferido para a República Democrática do Congo como referência, mas, como eu falei, não são apenas ex-militares ou militares dissidentes do Congo que compõem hoje o M23. Então, aos estrangeiros, é preciso que haja aí uma avaliação até que ponto o mercenário ele deva receber concessões e benefícios, porque nesse caso aí é muito mais complexo. Você não pode, o presidente do Congo não vai poder admitir nas forças congolesas estrangeiros que estão se utilizando da legenda M23 para promover a instabilidade dentro daquele país. Então, é algo um pouco mais complexo nesse caso dos mercenários. Claro, militantes políticos e dissidentes militares do próprio país, aí sim o diálogo deverá prevalecer e a integração dessas pessoas, na medida do possível, dentro das Forças Armadas do Congo, é um caminho extremamente viável. Obrigado, Wellington, por esta análise inicial. Passo agora a palavra ao Wellington. Wellington, e eu quero passar a questão a si, usando das questões deixadas pelo professor Almeida Henriques. Será que a missão da ONU de manutenção de paz e estabilização no Mali foi capaz de garantir aquilo para o qual foi mandatada, sendo que estamos a falar de um país que a missão está lá há 10 anos e, pelo menos nos últimos 3 anos, o mundo vivenciou 2 golpes de Estado no Mali ante a presença desta missão da ONU. A junta militar que está a governar o país neste momento diz que esta missão não é capaz de garantir a estabilidade e a segurança do país, por isso é que pede que saia. Portanto, a missão está a sair não por fim de missão, mas porque o governo que está neste momento no Mali pede que esta missão deixe o país. E numa altura em que se sabe que, por exemplo, o grupo Wagner é uma das forças que está presente no Mali para assegurar, para garantir a segurança deste país e evitar o avanço das forças do Magreb, da Al-Qaeda do Magreb Islâmico. Olha, David, eu considero que a opinião final do professor Almeida abre um novo debate. É um debate que transcende essa questão proposta aqui sobre a despedida acelerada da missão das Nações Unidas por incapacidade de resolver o problema após 10 anos. Eu defendo sempre aqui no Conexão Angola que as questões africanas devam ser resolvidas, e aí eu pego um pouco do que foi dito pelo professor Almeida, na medida em que o próprio país deve estar à frente da busca de pacificação e de resolução dos conflitos, mas o conjunto de países africanos, especialmente de uma região, esse conjunto de países deve trabalhar em prol dessa pacificação que todos perseguem. Por isso, eu considero que o fracasso
da missão das Nações Unidas. Em parte, o professor possa estar correto ao dizer que não tenha recebido ali todo o suporte, aparato, acesso e, como se diz, colaboração interna para que tivesse êxito. Mas são 10 anos, David. São 10 anos, é muito tempo. Não é só isso. É preciso que vejamos hoje, por exemplo, o papel das Nações Unidas na velocidade como condena determinadas ações de países que são desafetos dos Estados Unidos da América ou de algum país rico aqui da Europa. E como eles atuam de uma maneira lenta e até preguiçosa para resolver questões óbvias em conflitos, não só no continente africano, mas como também na América Latina e um pouco por todo o planeta em diferentes continentes. Então, eu vejo que exige hoje tudo isso que nós estamos testemunhando exige hoje uma reformulação das Nações Unidas, porque há uma ocupação clara das Nações Unidas por quadros que foram devidamente recrutados para que cumpram missões que são do interesse direto dos Estados Unidos da América e de França, Alemanha e de outros países ricos aqui da Europa. É preciso que as Nações Unidas pense o mundo e não apenas um grupo de países que praticamente ocupou todos os braços das Nações Unidas e por isso o fracasso no Mali. Aí você mencionou o Grupo Wagner. O Grupo Wagner chegou lá há pouco tempo e resolveu o problema muito rápido. Sabe por quê? Porque atacou diretamente na fonte, onde é que estão aglomerados os terroristas, nas áreas X e Y. Foram lá e fizeram guerra com eles, morreram 500, não é? E o problema foi resolvido, porque guerra é guerra. Tem que morrer alguém para poder a maioria respirar. E foi esse o caminho que foi encontrado por Mali, recorrer ao Grupo Wagner para que pudesse agir, fazendo em poucos meses o que as Nações Unidas não conseguiu fazer em 10 anos. Então, é preciso que haja essa consciência de que as Nações Unidas trabalham hoje para a defesa de grupos de interesse e que muitos países são sacrificados porque não são vistos com bons olhos por esta ou por aquela razão e passam a ser desafeto. E no lugar de um trabalho efetivo, há a sabotagem. Assim como há a sabotagem em outros países, que vamos aqui comentar mais à frente. Obrigado, Wellington. Agora vou para o Wellington. Wellington, neste momento, a nível da Europa, a preocupação prende-se justamente com a instalação do Grupo Wagner e do seu líder na Bielorrússia. David, essa preocupação ela é apenas uma extensão da tentativa de incluir novos atores numa guerra que nós já vínhamos denunciando aqui. Quando eu falo nós, eu falo eu, tá? Então, desculpe aí, eu tenho que parecer um jogador de futebol. Quando eu falava aqui sobre a tentativa de promover uma escalada nessa guerra da Ucrânia. A presença da NATO na Ucrânia contra a Rússia já era algo praticamente consolidado. Somente 2 países não concordam com a presença da NATO nessa guerra contra a Rússia. E, por isso, agora, falar sobre o Grupo Wagner na Bielorrússia é uma tentativa de transformar essa guerra, por ser na Europa, numa guerra mundial. Tem sido assim historicamente. É preciso que o mundo continue fazendo como os africanos recentemente fizeram, apresentando proposta de paz. A China também fez isso, o Brasil, e é preciso que essas propostas de paz, de diferentes regiões do planeta, elas sejam difundidas amplamente para que fique demarcado que não é uma guerra mundial. Quando falamos agora sobre a presença do Grupo Wagner, dando muito mais destaque a isso, lá na Bielorrússia, do que, por exemplo, dos distúrbios que estão acontecendo na França, fica evidente que existe
uma estratégia de propaganda, de desgaste através dessa russofobia que foi implementada desde que os acordos de Minsk passaram a ser descumpridos. Então, David, não vejo com nenhum tipo de preocupação a presença do Grupo Wagner na Bielorrússia, porque eles só irão agir se houver uma ofensiva por parte de países membros da NATO. Me preocupo muito com a Polônia pedindo armas nucleares para a NATO. Isso é realmente preocupante, porque daí a escalada nuclear poderá ser inevitável. No entanto, o que o Grupo Wagner pode fazer na Bielorrússia é apenas aquilo que vinha fazendo no campo de batalha da Ucrânia, quando liderou diversas frentes de batalha e foi exitoso em praticamente todas elas. Obrigado, Wellington. Wellington, que futuro político se antevê para Bolsonaro depois dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral? Sabemos que, a nível da justiça brasileira, o Bolsonaro conta ainda com mais cerca de 5 a 6 processos e que um deles até pode, se for condenado, ser levado à cadeia. Olha, David, essa pergunta sua é muito inteligente, para variar, né? É quase uma redundância falar isso sobre você, mas em 2018 Lula também ficou inelegível e estava preso. E logo depois, aquela pena que foi aplicada a ele foi suspensa e a justiça reconheceu exageros. Agora é a vez do Bolsonaro. Então, eu acredito que a política brasileira esteja muito mal representada em todo o seu espectro e que, se em algum momento o Donald Trump, por exemplo, voltar ao poder nos Estados Unidos da América, o Brasil, na sua condição hoje lamentável de província norte-americana, que está se propondo a ser, vai assumir, então, uma nova postura. Bolsonaro será desculpado e voltará ao cenário político. O que eu lamento profundamente nisso tudo é que a política implementada no final do segundo mandato de Dilma Rousseff na política econômica, ela é preservada sem nenhuma alteração até aqui, e tudo isso seja nada mais, nada menos do que um grande desvio de foco para que o povo brasileiro discuta questiúnculas e deixe de lado aquilo que realmente importa, que é a questão econômica. Wellington Calazans, positivo e negativo desta semana. Positivo, eu vou fazer coro aí aos colegas sobre Cimeira Largada de Luanda, inclusive o comunicado final com a exigência de o levante das armas imediato. Eu acho que é um grande trunfo, é uma grande conquista. Negativo, eu vou para a medíocre cobertura dos distúrbios na França, porque há menos de 8 dias, quando o Grupo Wagner passeou e bebeu água em Moscou, o mundo parecia que tinha acabado. E agora a França pegando fogo e ninguém fala praticamente nada. Então, isso é uma grande vergonha, Deus. Obrigado, Wellington. Aos 4, quero agradecer a presença e participação em mais uma edição do Conexão Angola.